Boa noite a vocês que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente, né? Então, hoje é o capítulo 22, casamento, né? É fundamentalmente a ideia dentro dele. Mas para a gente poder discorrer, né, e poder entender, vamos nos reportar ao que aconteceu na semana passada, o capítulo da semana passada, que era Jesus falando a respeito do futuro. E dizia ele que no futuro, que é o nosso presente, existiriam, quer dizer, haveria criaturas que iriam distorcer aquilo que ele e aqueles que o precederam, que foram os profetas, que foram, na realidade, ampliando, explicando a introdução inicial da lei mosaica, e depois vem ele a colocar o evangelho, que é uma coletânea de explicações que ele dava a respeito da vida no dia a dia, sobre a forma parábolas, ou seja, uma coisa que tu utiliza, algo que faz parte de um mecanismo social comum, que as pessoas entendem, a fim de que através disso possa introduzi-las a uma reflexão maior. Então ele falava que no futuro haveria distorção a respeito disso. E que distorção seria essa? A distorção em relação às explicações de como a vida funciona, de como a vida é estruturada. E aí que nós vamos cair numa dessas partes, uma parte muito importante, que é a estrutura de como, fundamentalmente, o maior meio de desenvolvimento da vida é construído, é estabelecido, que é a sociedade, que é a relação de todos os seres entre si, porque é através dessas relações que a gente desenvolve experiências de todos os tipos, de todas as ordens, nas nossas relações. Então, como que a sociedade é construída? A célula máter de desenvolvimento e da estruturação da sociedade humana é a família. Ninguém tem dúvida disso, né? Mas o que é a família? Como é que a família... Qual a finalidade da família? Bom, se nós olharmos a estrutura da sociedade humana nos seus primórdios, nas suas primeiras manifestações, das mais rudimentares possíveis, que a gente começa a ter algum tipo de informação, através da descoberta da ciência dos hominídeos, primeiros homens que existiram sobre o planeta, lá começa essa agregação por necessidade, né? Necessidade de sobrevivência, necessidade de complementação emocional dentro do primarismo, né, das criaturas daquela época. Mas note que é um impulso natural, é uma coisa que está inata. O ser não foi feito, né, para viver em isolamento. Ele precisa dessa relação com os demais para sair do seu embrutecimento e, pelas necessidades que a própria vida determina, desenvolver a sua inteligência em todas as direções, né? Então, essa agregação natural, ela tem, como diz o capítulo de hoje, um fundamento, que é a compatibilidade. Ou seja, as criaturas só conseguem ficar unidas se elas, na realidade, estiverem unidas. Parece que eu estou dizendo, né, uma coisa que é redundante, mas não é. Tá? Não, realmente não é. Se não houver unidade, se não houver pontos de integração, pontos comuns, essa relação que pode ter nascido pelos mais diferentes elementos, pelas mais fortuitas razões, se desagrega naturalmente. Por quê? Porque não existe compatibilidade, não existe afinidade. E se não tem afinidade, a tendência natural é ser desagregado. A gente pode falar com um exemplo, uma coisa que acontece muito na nossa sociedade que nos deveria fazer pensar. Por que as pessoas numa idade avançada, né, que já passaram, 30, 40, 50 anos juntos, muitas vezes se separam, né? A explicação é mais fácil do que a gente pode imaginar, isso está inserido dentro do capítulo de hoje, né? É porque não havia uma grande afinidade, existia uma rotina, existia uma série de responsabilidades que foram, na realidade, estabelecidas, né? Novamente, a sobrevivência, né, com as suas derivações, ter, na realidade, um bem para uma casa, para poder
um emprego para poder, na realidade, ter uma alimentação, os bens de consumo, nasce os filhos para sustentar os filhos. Então, quando esses elementos cessam e não têm mais razão de ser, porque desaparecem, as criaturas que estavam unidas por essas razões e não por relações de compatibilidade entre elas, tomam um caminho distinto. Isso, na realidade, está na segunda parte desse capítulo com o título de divórcio, que depois nós vamos falar. Mas então, o fundamento é, na realidade, a agregação, a unidade, a compatibilidade. Porque se nós tivermos muitas diferenças, né, como nós somos seres ainda muito primitivos, muito ainda com necessidade de domínio, de estabelecer as nossas motivações, as nossas razões, normalmente nós temos uma tendência natural a impor aos demais, né, essa nossa maneira de ver, de sentir e, consequentemente, de se relacionar dentro da vida. E a gente faz isso muitas vezes dentro do seio familiar. E gera uma série de problemas isso. Tá? Mas uma série de problemas. No sentido de que aqueles que são dominados por essa nossa ação, e notem que eu estou falando, nossa, eu não estou definindo que é masculino ou feminino. Eu estou colocando que é alguém que dentro dessa relação produz sobre os demais essa imposição e essa dependência. Normalmente, com o tempo, o que acontece? Essa situação que é mantida tem uma tendência, como eu já disse, a se desagregar. Os filhos tomam outros caminhos. Tá? Na realidade, eles viveram sob aquela determinação, mas não tiveram o convencimento daqueles valores. E, consequentemente, quando tem uma oportunidade pela maioridade civil, né, quando eles se tornam dono, vamos dizer assim, de seus próprios narizes e conseguem alguma independência econômica, ou às vezes nenhuma, eles escolhem, na realidade, a viver as suas próprias experiências, porque não acreditaram naquelas experiências vividas por aqueles que são seus progenitores. Por isso que nós vivemos uma sociedade tão conturbada na atualidade. Isso é uma realidade, basta a gente olhar e a gente vai ver. E na realidade, hoje em dia, as criaturas são muito mais educadas pela internet, pelos demais da sua faixa de idade, do que propriamente por aqueles que deveriam desenvolver, né, exatamente esse aprimoramento desses seres, desses espíritos, que nasceram como seus filhos para sofrerem a injunção da educação, da formação de suas características. Vocês notem como nós estamos carentes desse tipo de situação? E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma das finalidades da estruturação da família, tá? Que o mundo como nós vivemos está em alta conturbação, em alto litígio. Sempre houve diferença entre gerações, o que é normal. Quando os espíritos reencarnam, eles trazem as suas próprias visões, os seus próprios entendimentos. Então, sempre, mas nunca teve como atualidade de estar. Isso acontece em decorrência dessa que a gente se preocupa muito em trabalhar, em ter dinheiro, em adquirir coisas, em fomentar determinadas situações. E a gente acha que resolve as coisas com meia dúzia de palavras. Como se as palavras tivessem um poder mágico de superar a natureza do próprio exemplo, da própria natureza. Então, notem que qualquer criatura, na realidade, ela avalia muito mais daquilo que é feito, daquilo que é vivido, as consequências, a estrutura daquilo que aquilo representa, do que a argumentação. Muitas vezes a argumentação, a gente vai conversar, e o que a gente diz não é respaldado pela natureza daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é. E, consequentemente, isso cria, naquele que está recebendo isso, uma contradição. E ele tem uma tendência natural a refutar, a tomar um outro caminho. Exatamente falindo-se, então, numa dessas finalidades, que é da educação dos seres. E por que a educação dos seres é necessária? Porque o comportamento social, a direção, a estrutura da sociedade depende disso. A sociedade vai ser mais harmônica, mais equilibrada, né, mais justa, se os seres que a compõem forem também com esses requisitos, mais harmônicos, mais justos, mais equilibrados. Se nós criamos uma sociedade em que existem segmentos de competição, é o que nós vemos na atualidade,
A tendência natural é cada um querer impor sobre os demais as suas verdades. É o que nós estamos vivendo. Nesse momento do planeta que nós estamos vivendo isso. E por que tudo isso está sendo? Qual é a causa de tudo isso? Isso que eu falei para vocês. A má estruturação dos seres. Então, estão reencarnando seres que são problemáticos. Mas notem que, apesar de eles serem problemáticos, eles nascem filho de alguém. Esse alguém que o recebe deveria orientá-lo, formá-lo, na realidade, olhar os seus conflitos, a sua natureza, e não simplesmente se preocupar em agradá-lo. E é o que normalmente a gente faz, pelas nossas carências, pelos nossos conflitos, né? Que nós transportamos isso no agrado para as nossas derivações. Por quê? Porque a gente quer, pela uma carência que nos caracteriza, ser amado, ser aceito. Então, em vez de educar, a gente tenta comprar a afetividade. E não se dá conta que está errando profundamente. Porque, na realidade, está mal educando. E a consequência disso não é só essa relação imediata, é a relação futura. Ele vai amadurecer, essa criatura vai amadurecer sem amadurecer. Vai se tornar velho sem amadurecimento. Vai formar, por sua vez, uma nova família. E essa nova família, fruto das características que ele é portador, e normalmente, como isso não é isolado, isso é coletivo, o ser que ele se une também tem essas características. E aí o que a gente vê? A formação de famílias problema. A formação de famílias problema gera o quê? Uma sociedade problema. E aí nós temos um problema. Então notem que se a gente parar para pensar e tentar entender, a gente se dá conta de tudo isso. Isso tudo tem por essência original, né, a falta daqueles que deveriam se dedicar para isso, fazerem isso. Normalmente as pessoas têm empregos, e querem mais, e trabalham mais, e querem mais coisas, e isso e aquilo. E o que fazem? Quem é que educa? Estou sendo repetitivo, mas é a própria sociedade. A gente paga coisas para os filhos, coloca eles em determinada situação, alimenta suas fantasias, suas ilusões. A sociedade é feita disso, é uma sociedade competitiva, que na realidade determina como padrão de felicidade esse consumismo. Então notem que isso é muito comum. E notem o que tudo isso, repito, está produzindo: criaturas desajustadas, que vão, tendo essa visão distorcida, levar essa visão distorcida nas suas relações sociais, na sociedade que vive, na sua família que se forma, para os filhos que vão virão. Então pensem, qual é a tendência natural da soma dessas situações? Que nós estamos vendo descalabro social total. Qual a solução? O próprio problema. O problema, na realidade, é a própria solução. Quer dizer, como? Porque tudo tem consequência. É uma questão de tempo. E como a gente sabe que nós somos espíritos imortais, e que nós morremos e nascemos e morremos e nascemos e morremos, nós vamos guardando, acumulado na nossa estrutura profunda, nós mudamos de corpos. Mas o psiquismo, a experiência agregada, que forma aquilo que nós conhecemos como personalidade, é produto dessa soma de experiências dentro do tempo. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós vamos, na realidade, renascer agrupando esses conflitos e vivendo numa sociedade de conflito. E como dizia a minha velha mãe, a dor ensina a gemer. As fantasias, as ilusões de hoje são as desilusões de amanhã. E a desilusão dói. E a desilusão educa. E se ela não consegue educar totalmente numa existência, porque a gente pode morrer frustrado, revoltado, a gente vai renascer. E poderíamos nascer frustrados, revoltados, mas se nós continuarmos assim, vamos aumentar o nosso patamar interno de conflito e de sofrimento. E vai chegar num limite que nós não vamos mais aguentar. E nós vamos dar
o braço. E assim, nessa esteira dentro do tempo, nós vamos crescendo e vamos nos libertando dessas injunções, construindo, então, por uma experiência amarga, um grau de responsabilidade futura. E no futuro, tornaremos filhos e pais mais responsáveis, mais harmônicos e, consequentemente, mais ajustados. Então, notem que se a gente olhar hoje os seres que se apresentam como criaturas equilibradas e nós olharmos a sua história dentro do tempo, a literatura espírita é rica nisso, ela nos mostra que o tempo e as experiências tudo acertam e tudo. E se é assim, vocês poderiam me perguntar, então se é assim naturalmente, por que tu está falando tudo isso? Por uma razão bem simples. Vocês gostam de dor? Há necessidade de ser dessa maneira? Ou pode ser de uma outra maneira? Pode ser pelo bom senso, pela responsabilidade, pela reflexão, pela ponderação. Nós somos seres racionais, inteligentes, capazes de parar para pensar e, consequentemente, determinar novas decisões e novos caminhos. Então, entendam que a finalidade de uma instituição espírita, diferente do que a grande maioria pensa, é exatamente formar uma visão da vida, do processo de evolução, de forma ampla, responsável e, consequentemente, produtiva. Não é um processo religioso tradicional, que tem uma determinada liturgia, uma determinada situação. A gente muitas vezes vem para a casa espírita simplesmente para tomar passe, porque está com um problema. Mas o passe, como diz a própria palavra, né, é passar. Agora, qual é a causa do problema? Não é a nossa própria maneira de ser? Não é a relação que a gente tem com as dificuldades? Como se conserta isso? Só tem uma maneira, transformando essa relação. Como transforma essa relação? Transformando a nossa maneira de ser em relação a tudo. Então, como dizia Jesus, né, na medida que a gente faz isso, a montanha diminui de tamanho, a gente consegue suplantá-la, que é a representação do tamanho do problema. O fardo não se torna tão pesado. São todas alegorias de parábolas por ele citadas para ilustrar e que essa transformação dentro do ser produz uma consequência direta sobre ele e, consequentemente, sobre tudo aquilo que ele se relaciona. Então, dessa maneira, a gente vindo numa instituição espírita, escutando e despertando para o interesse maior de compreensão da vida, a gente tem chance de mudar de posição. Então, notem que o passista tem que passar isso para você. Na realidade, é uma emissão de valores, para que esses valores, atuando sobre vocês, façam vocês ter um despertamento, uma nova motivação. A questão não é resolver o problema e vocês continuar da mesma maneira, porque senão seria um contrassenso. Porque se o problema é consequência da minha maneira e eu continuo da mesma maneira, como é que o problema vai sumir? Não tem como. É impossível. Então nós temos que desmanchar essa ideia religiosa tradicional de favorecimento, de graça. Como se a gente viesse aqui e os espíritos tivessem que resolver as nossas questões. Ou que o médico, que é o intermediário de um espírito, vai fazer isso. Não é essa a função. Não é essa a finalidade. É aquilo que Jesus nos ensinou por inúmeras parábolas que ilustram todas essas coisas. Então, se a gente refletir um pouco mais, e na realidade levar isso muito mais a sério, esse tipo de atividade que nós fizemos aqui é uma atividade de fazer em vocês a busca de mais entendimento. A gente coloca algumas coisas, isso faz vocês terem algum tipo de necessidade de querer saber mais. E esse saber mais leva a uma necessidade crescente de entendimento. O entendimento traz uma nova visão, a nova visão força uma modificação, e a modificação gera um novo estado. E esse novo estado constrói uma nova criatura. E, consequentemente, tudo aquele que ele tinha anteriormente vai sendo substituído por melhores condições. Isso tem uma palavra que resume: evolução. Então, a finalidade da vida é estabelecer um processo de evolução. Como evolução é sinônimo de melhoria, e melhoria é sinônimo
de terminar com o que é primitivo, com o que é conflituoso, está associado à felicidade. E é por isso que, na realidade, a gente aprende dentro de uma instituição espírita que tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que a gente nunca deu muita bola, sempre foi citado e nunca foi, na realidade, compreendido, e começa a compreender. A cada um segundo suas obras. Então, tudo é consequência do que a gente determina. Semeadura livre, colheita obrigatória, a gente é livre para fazer o que quer, mas está dentro da natureza daquilo que escolhe. Ah, o amor cobra a multidão dos pecados, a transformação do ser na realidade substitui por um processo natural, por melhoria, os seus conflitos remanescentes do seu primitivismo. Então, falado dessa maneira, está se dizendo a mesma coisa de uma forma mais clara, mais direta, mais compatível com a nossa época, com as luzes que nós somos portadores. E tem mais, né? Quantas coisas, no fundo, a gente ainda não compreende. O capítulo da semana que vem vai tratar disso. O título do capítulo é Estranha Moral. Por quê? Porque a gente tem determinadas ideias preconcebidas, politicamente corretas, e que muitas vezes não batem com a natureza das explicações do Evangelho. E, na realidade, foi trazido até nós, ao longo dos milênios, de forma distorcida e deturpada. Ele foi trazido sob a forma de liturgia, de cerimonial, associado a que a gente deveria fazer determinadas coisas, colocar as mãos em determinada situação, repetir uma série de palavras, de orações decoradas, como se isso tivesse uma capacidade mágica de, na realidade, mexer no nosso interior. E não tem. Realmente não tem. Então, hoje, com luzes mais claras de entendimento, nós temos motivos, razões de ter um novo comportamento fruto de um entendimento. Não é mais por troca, é uma coisa natural. Eu sei que se eu fizer isso e mantiver dessa maneira, eu vou chegar em tal situação. Se eu manter desequilíbrio, eu vou ser afetado por esse desequilíbrio. Não tem castigo. É simplesmente o que eu construo. Se eu construo o desequilíbrio atua originariamente aonde ele é formado? Em mim. Se eu sou agressivo, é porque eu sou primitivo, porque eu sou inseguro. Porque eu sou, na realidade, o que? Dependente de dominar. Eu vivo em defesa constante. Estou dando exemplos só para ilustrar. Então, notem que se nós começarmos a entender essas coisas todas, o que antes a gente tinha como certo, já passa por uma questão da gente parar para pensar. E quando a gente vence essas etapas, a gente muda. A gente está em paz com tudo, com todas as situações, a gente sofre menos. A gente não está em competição com nada. A gente não vive desconfiado. A gente não é ciumento. A gente não tem nada dessas coisas. Por quê? Tem a ver com casamento? Tem. Se alguém me enganar, olha o problema. Está botando para fora a natureza do que é. O que eu estou perdendo? Nada. Eu estou ganhando. Porque alguém me enganou, não é digno da minha confiança e da minha convivência. Eu tenho que sofrer, me irritar, brigar, agredir por causa disso, e no fundo, eu estou sendo premiado por uma verdade. É uma decepção? É, mas é uma experiência aguda. Eu vou me traumatizar com isso? Vou desconfiar de todo mundo? Vou manter a sequela do conflito que alguém produziu pelo seu desequilíbrio sobre mim, em mim? Não. Claro que não. Por isso que é a figura do perdão. Quem perdoa, perdoa a primeira, a si, a sua situação. De quê? De reação. Quando te baterem numa face, daí a outra. Agora vocês vão entender que essas coisas não é conversa fiada. Tem razão de ser. Vale a pena. Então, notem que essa segunda parte desse capítulo, o divórcio, ele fala, diz, olha, divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já está separado. Nunca teve unido. A união divina é feita por compatibilidade, não por nenhum tipo de cerimônia. Por isso que não tem casamento espírita. Nem pode ter. Nenhuma cerimônia determina a agregação de duas criaturas. O que determina a agregação de duas criaturas é as suas compatibilidades, seus valores. Como ninguém é perfeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir. O quê? O que tem de qualidade, não o que tem de defeito. Será que eu consigo conviver com esses defeitos, comparando
com as virtudes que essa pessoa é portadora? Se eu conseguir dizer sim, eu não tenho que ter aquela ideia que eu vou mudar a pessoa. Eu não vou. A pessoa muda ela se ela quiser. Se ela não quiser, ela não muda. Então, se eu consigo conviver com isso, bem, harmonicamente, eu vou ser feliz. Porque piorar ela não vai. Ela vai, na realidade, ter chance de melhorar. Se eu consigo conviver com aquilo que não me agrada, comparando com aquilo que me agrada, está ótimo. É esse balanceamento que a gente tem que fazer. Notem que no namoro a gente mente muito. A gente engana, né? A gente é perfeito para conquistar. Mas não é verdade, é mentira. Por isso que depois dá todo mundo, né, como diz o ditado popular, com os burros na água. Né? Por quê? Porque não era verdade. Era uma ilusão. E não leva a nada isso. Então note que os conceitos espíritas, eles são muito sólidos e muito claros. Querem aceitar? Aceitem. Preferem viver dentro dos mesmos pontos de vista em conflito, desconfiado, agressivo, conquistador? O que isso vai produzir? Nada. Nada. Vai morrer. A gente vê os espíritos pós-morte, assim, ainda nesses estados. O cara morre e não sai aqui da volta. Ando aí metido nas situações do dia a dia de todo mundo. Imagine, uma criatura morreu, deveria ter desenvolvido um novo nível de consciência, não desenvolveu. Fruto de quê? Dessas visões espirituais. A gente vê isso no fenômeno mediúnico, vê. Fenômeno mediúnico é para ver essas coisas todas. É para a gente olhar, analisar e entender por que é assim, por que é de tal maneira. Tem uma razão. O que isso gera? Bom, aí você diz, espíritos maus. O que é um espírito mau? Uma criatura desequilibrada. É isso. Nós temos chance de nos tornar um espírito mau? Claro que temos. Se a gente não consertar os nossos desequilíbrios, continuar mentindo para nós mesmos, se justificando dentro das situações, nós vamos morrer e vamos continuar com esse ponto de vista. Vão vir outras criaturas semelhantes a nós que vão dizer, não, tu tem razão, é isso mesmo, não queres vir comigo, vamos atuar, vamos fazer. Junto em agrupamentos desequilibrados. Esse é que é o mundo espiritual inferior. É assim, uma sociedade humana desequilibrada. E na volta. Por incrível que pareça. Mas isso não é nada de sobrenatural. É bem natural. Dá para entender claramente a razão e a formação disso. Então, pensem, sobretudo. Semana que vem, né, voltando, nós vamos falar sobre coisas que são tidas como politicamente corretas. Vocês vão ver que o Evangelho desmancha tudo isso. A questão da prioridade sobre A, sobre B. Jesus falava, olha, quem na realidade tem prioridade sobre as suas coisas todas não é digno de mim. Por quê? Pense assim, nós não vivemos numa sociedade de competição. Eu quero o melhor para mim e para os meus. O meu vizinho também quer. O outro vizinho também quer. O outro também quer. Né? O que eu faço? Às vezes eu não tenho escrúpulos. Não é verdade? Eu passo por cima dos outros. Eu ultrapasseio. Eu corro na frente. O outro também faz isso. O outro também faz. E o outro também faz. O que isso gera? O que vocês vêem no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, isso gera problema? Gera. As pessoas não falam, não são corruptas, sabendo que hospitais estão cheios de pessoas com problema que não tem recurso econômico, roubam as verbas dessas coisas todas. Qual é o nível de consciência que tem? Nenhum. Como que não tem? Por causa dessas coisas todas. Nós somos afetados por isso? Somos. Então notem que tudo isso é espiritismo? É. Tudo isso é espiritismo, porque espiritismo é vida. Vida em abundância, vida em essência. Então, para encerrar, vocês que estão aqui nessa noite, pessoal que nos acompanha, vamos começar a refletir mais, vamos nos interessar mais, vamos pensar mais, vamos entender mais, mas vamos levar também mais a sério. Não adianta nada a gente só ouvir, sabe? Compreender e deixar entrar por aqui e sair por aqui. Não adianta nada. A gente não muda. A sociedade que nós construímos não muda. Problemas não vão se resolvendo. Os conflitos que nós agasalhamos permanecem. Tudo aquilo que está relacionado conosco permanece em conflito. E que sai de bom? Para encerrar, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a gente avalia o espírita pelos esforços e pela determinação de transformação que ele realiza. Não é para ele vir no centro espírita.
Olhem bem, está dentro da doutrina. A avaliação é feita dessa maneira. Se tem transformação, se tem progresso, é espírita. Então, espírita não é frequentador de casa espírita. Nem que vem tomar passe, nem quem está dentro de trabalho. Espírita é quem, na realidade, vive feitos espírita e, consequentemente, progride. Quem vem no centro espírita, seja para tomar passe ou dentro do trabalho, mas não faz isso, é simpatizante. Não leva o nome de espírita. Então entendam bem isso, né? Isso é bem notório, tanto que as pessoas dizem assim: fulano é espírita. Ele é espírita, ele tem que ser certo, ele tem que ser correto. Né? Fulano não pode fazer nada de errado, porque ele é espírita. Então notem que a palavra tem um conceito associado a ela de responsabilidade de transformação. Então entendam isso, vocês vão para o passe, mas pensem nessas coisas todas. Reflitam sobre essas coisas todas. Todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Franco, os espíritos sempre versam em nos fazer entender e nos fazer transformar. Então a finalidade é essa, é transformar, é evoluir. Para encerrar, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, respondendo a respeito da finalidade do Livro dos Espíritos, que é a doutrina espírita, é o conhecimento de si mesmo. É a gente se conhecer, se reconhecer, para ter noção daquilo que a gente tem que mexer. Fica a questão, né? Aonde nós temos que mexer